Amém. Vamos então receber a instrução da palavra de Deus. Danilo está encarregado de trazer a lição para nós hoje. Fica tranquilo, Martim, que essas musiquinhas do pastor aí com contratempo, a gente não aprende nunca não. Fica tranquilo que normal. Pastor, mas a gente te ama, pastor, mesmo assim. Amém. Graças a Deus, mais essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Estamos aqui dando... Aumentar o som? Tá, eu vou tentar aumentar um pouquinho ali. Tá, obrigado. Me ouve melhor assim? Chegar mais perto aqui. Aí. Eu também estou com a voz meio rouca, estou me recuperando de uma doença aí. Não sei qual é, mas estou me recuperando. Então, a gente está dando sequência ao nosso estudo, nossa série Mais Perto Quero Estar. Hoje chegamos à lição 12. Está passando rápido, né? Chegamos à lição 12 hoje. E hoje a gente vai tocar na ferida. Vamos falar hoje sobre o jejum. E eu peço que você vá adiantando aí e abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Mateus 6. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do texto. Bom, para aqueles que não estão habituados, a gente está estudando essa série Mais Perto Quero Estar, e o objetivo dessa série é nos levar como igreja a uma vida piedosa, uma vida de piedade. Isso é, viver em devoção completa ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. E o que a gente está buscando fazer com essa série é resgatar aquilo que deve ou que deveria ser o objetivo primário de cada cristão. Ou seja, agradar o Senhor em cada ato e em cada área de nossa existência. Então, por isso, a gente está meditando nessas disciplinas espirituais que nos ajudam a alcançar esse estilo de vida que deve ser o nosso maior objetivo. Então, até aqui, nós já falamos sobre a necessidade e a importância da disciplina, de ter uma disciplina, de ter disciplina nas disciplinas espirituais. Já falamos sobre a imersão na palavra de Deus, que é o meio pelo qual o Senhor se revela a nós. Já falamos sobre a vida de oração, falamos sobre adoração, evangelismo, sobre serviço, sobre mordomia, que foi dividido em duas aulas, uma sobre finanças e outra sobre o tempo. Então, chegamos hoje à nossa 12ª aula, onde vamos estudar sobre o jejum. E eu gostaria de ampliar um pouco e não falar apenas sobre o jejum, mas sobre a nossa relação, muitas vezes, idólatra com a comida. Então, a gente vai focar no jejum, mas a gente também vai dar algumas pinceladas sobre essa relação que a gente tem com o alimento, que é o que torna tão difícil o hábito do jejum em nossas vidas. Então, o nosso estudo de hoje, como os demais, são inspirados nos capítulos do livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, do Donald Whitney, e hoje não é diferente. Vamos tratar, então, do capítulo sobre o jejum. E o jejum, meus irmãos, ele é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas pelos cristãos, ao menos pelos cristãos ocidentais, isso é, nós que fazemos parte desse grupo. Nós somos conhecidos, pelo contrário, como o povo que come muito, né? Tem até esse ditado que o crente não bebe, mas come. Então, nós vivemos em uma cultura onde os cristãos não são conhecidos por jejuar ou por se abster de alimentos, muito pelo contrário, nós somos conhecidos por ser um povo que consome muito alimento, que come muito. E a nossa cultura, em geral, ela lida com a comida de uma forma quase idólatra, onde a maioria das pessoas, muitas pessoas, vive em função do que come.
esperando sempre a próxima refeição. Então, se a gente abre as redes sociais hoje, é muito comum que os perfis que tenham mais seguidores sejam perfis de comida, de restaurantes, etc. Principalmente com o advento do delivery, né? Isso se tornou uma coisa ainda mais rotineira na vida das pessoas. Então, muitos de nós, cristãos, temos esse hábito de ter a comida como se fosse um Deus mesmo, um falso Deus em nossas vidas, e a gente vive em função daquilo que comemos. E isso não diz respeito apenas àqueles que comem mal, né? Quando a gente fala sobre essa questão de idolatria à comida, geralmente a gente pensa no pessoal que só vai no McDonald's. Mas está muito além disso. Até pessoas que comem muito bem, que vivem uma vida onde elas buscam se alimentar de maneira saudável, ainda assim, muitas dessas pessoas vivem em função daquilo que comem. Em uma matéria publicada pela revista TGC, a norte-americana Lindsay Carlson, ela conta seu testemunho para esmagar esse ídolo da comida, e ela diz, abre aspas, eu e a comida temos uma relação muito complicada. Sempre foi a minha válvula de escape. Se estou triste, tomo um sorvete. Comemorando, vamos assar um bolo. Aquele tempo especial com o filho, vamos sair para tomar um café da manhã. Colocando a conversa em dia com um amigo, temos um restaurante mexicano para isso. A comida não é apenas para sobrevivência ou comemorações. É para o tédio, para o conforto e para lidar com todas as situações da vida. Fecha aspas. E quantos de nós não poderíamos fazer dessas as nossas palavras? Né? Às vezes a gente sai para fazer alguma coisa com os amigos e essa saída não faz sentido se não tiver uma comida, se não tiver uma refeição. Não vale a pena sair por sair, para conversar, para rever um amigo, tem que ter uma comida envolvida. Se a gente vai na casa de alguém, a gente espera que essa pessoa nos receba como? Com uma comida, com uma refeição. Se alguém vai na nossa casa, geralmente a gente se preocupa em fazer o quê? Alguma coisa para a pessoa comer. Quando a gente está triste, quando acontece alguma coisa que nos desagrada, geralmente a gente recorre ao quê? Barra de chocolate, né? Ou quando a gente está muito eufórico, muito feliz, o que a gente faz? Vamos tomar um sorvete. Irmãos, a comida, ela se tornou uma coisa tão central nas nossas vidas que às vezes a gente nem percebe. Eu percebo muito isso na criação de filhos. Geralmente, quando você quer que seu filho faça alguma coisa, como é que você chantageia ele? Com comida. Se você fizer isso, eu te dou uma bala. Se você fizer aquilo, a gente sai para tomar sorvete. Se você fizer aquilo outro, né? Depois do almoço, se você almoçar bem, eu te dou uma sobremesa. Então, você percebe como a comida, ela gira, ela faz parte da nossa vida de uma maneira tão grande que, de repente, a nossa vida passa a girar em torno da comida. E isso, meus irmãos, essa cultura onde a abundância de alimentos é celebrada, dificulta a prática do jejum, porque para nós, então, ficar sem comer parece uma coisa impensável. Mas nós, meus irmãos, o povo de Deus, que somos hoje em dia frequentemente lembrados e conhecidos pelo excesso e não pela abstinência, nem sempre foi assim. A história do povo de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que nem sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi marcado por homens e mulheres que praticavam o jejum, e a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. O próprio Jesus deixou claro a necessidade do jejum, que não era uma prática opcional, mas uma prática esperada de um crente, de um cristão, de um seguidor de Cristo. E a gente percebe que a história do povo de Deus nunca foi marcada pelo excesso, mas sempre foi marcada por um Deus que sustenta o seu povo de uma maneira simples. É ou não é? Quantas refeições o povo de Israel fazia no deserto? A comida que Deus dava para eles. Quantas eram por dia? 2. Tinha o de jejum de manhã, que era o maná, e tinha as codornizes à tarde. Então, a gente percebe que no momento em que Deus estava provendo comida para o seu povo, a comida que vinha do próprio Deus, eles só comiam 2 vezes por dia. Que loucura, não? E aí a gente começa a pensar que talvez aquele povo tinha razão em murmurar. Afinal de contas, quem é que fica sem o café da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceia depois da janta? Complicado, né, irmãos?
De repente, a gente começa a perceber que não somos tão diferentes daquele povo. Então, meus irmãos, o objetivo nessa manhã é que nós sejamos levados a uma compreensão bíblica do jejum, entendendo quais são os tipos de jejum e quais são os propósitos para se fazer um jejum. E assim, meus irmãos, o meu desejo é que nós saiamos daqui como senhores de nosso estômago e não como escravos dele. E assim possamos adotar em nosso cotidiano a disciplina espiritual do jejum. Então, acredito que você já está com a sua Bíblia aberta, Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto muitíssimo conhecido a partir do verso 16 até o verso 18 apenas. Diz assim o texto: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te damos graças por mais uma vez estar diante da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela possibilidade de estudar as disciplinas espirituais, preceitos e conceitos, Senhor, tão fundamentais para a nossa fé, mas que ao longo da caminhada, Senhor, nos esquecemos e negligenciamos, Senhor, muitas dessas coisas. E te louvamos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo aqui na escola dominical de relembrar essas disciplinas, e pedimos que o Senhor venha aplicá-la em nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a viver uma vida que te agrada, em devoção e piedade ao Senhor. Nos ajude, Pai, a ter uma compreensão bíblica do jejum no dia de hoje, e que possamos sair daqui, Senhor, determinados a adotar essa prática em nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa passagem que nós acabamos de ler, ela faz parte de um blocão, conhecido como Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus vai instruir os seus discípulos sobre diversos aspectos da vida cristã. Ele vai abordar temas essenciais como bem-aventuranças, que vão resumir as características de um cidadão do reino de Deus. Ele fala sobre a correta interpretação das leis de Deus para o seu povo. E ao longo desse sermão, Jesus continua, ele vai ensinar sobre diversos princípios fundamentais da fé cristã. Então, era um sermão que iria distinguir aqueles que são os seguidores de Jesus daqueles que não são os seguidores de Jesus, porque os seguidores de Jesus viveriam conforme as instruções que ele passou aqui para os seus ouvintes no Sermão do Monte. E dentre esses ensinamentos encontramos o trecho que serve de base para a gente hoje, que é o capítulo 6, e ele vai tratar aqui no capítulo 6, do verso 1 até o verso 18, de 3 áreas fundamentais para aqueles que querem seguir Jesus, 3 práticas que são fundamentais para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino de Deus. Essas 3 práticas são a oração, onde ele vai ensinar aí do verso 5 até o verso 14, a prática da caridade, verso 1 até o verso 4, e a prática do jejum, do verso 16 até o verso 18. Então, a caridade, a oração e o jejum são uma tríade de práticas necessárias e fundamentais para a fé cristã. Hoje, claro, vamos tratar apenas do jejum, mas é importante a gente perceber que há uma conexão entre essas 3 práticas fundamentais da vida cristã, a caridade, a oração e o jejum. E antes de avançar no estudo, a gente precisa fixar essa compreensão em nossa mente. Observe você que em cada uma dessas instruções que Jesus dá a respeito dessas 3 práticas, a esmola, o jejum e a oração, todas essas práticas devem ser realizadas com o objetivo de serem aprovadas pelo Pai que vem em secreto. Jesus está ensinando aqui essas práticas não como uma coisa nova, porque isso já era comum na fé judaica, mas a grande ruptura de Jesus aqui é que essas práticas não deveriam ser feitas para serem vistas pelos homens, mas que essas práticas deveriam, em última instância, revelar e se
manifestar em glória para Deus. Esse princípio que orienta cada uma delas, elas devem ser feitas para a glória de Deus e não como uma forma de autopromoção da nossa imagem como crentes. Nós não fazemos isso, essas práticas, para manifestar que somos crentes, mas porque somos crentes e porque queremos que Deus receba a glória através de nossas vidas. Por isso, seja orando, seja praticando a caridade ou jejuando, o nosso alvo deve sempre ser a glória de Deus. E aqui, além de Jesus orientar os seus discípulos, ele também estava condenando a prática dos fariseus, que praticavam todas essas coisas, a fim de serem vistos pelos homens e receberem glória. E dentre essas práticas estava também o jejum. Como falamos no início, o jejum é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas pelo povo de Deus, mas nem sempre foi assim. Na cultura judaica, o jejum era uma coisa muito comum. Nas leis de Moisés, no dia da expiação, todo o povo de Israel deveria fazer o jejum de um dia inteiro. Só que, conforme foi passando o tempo, o jejum se tornou, principalmente entre os líderes religiosos, ele se tornou um meio de demonstrar a sua religiosidade, demonstrar a sua aplicação na fé. Então, eles faziam isso para serem vistos pelos homens, e é isso que Jesus está condenando aqui. E uma prova que vai evidenciar a necessidade do jejum, e que Jesus aqui não está colocando o jejum como uma opção, mas como algo que o povo de Deus deve fazer, é a maneira como ele começa o texto, quando ele diz, quando vocês jejuarem. Perceba que não é algo opcional. Jesus está partindo do princípio que nós vamos jejuar, que o povo de Deus vai jejuar. Não é se vocês jejuarem, mas é quando. E ele faz isso com as 3 práticas, tanto com a caridade, quanto com a oração e também com o jejum. Se você olhar no verso 2, ele vai dizer, quando, pois, você der esmola. Se você olhar o verso 5, ele vai dizer, quando orarem. E o verso 16, quando jejuarem. Isso são coisas que nós devemos fazer. Jesus está partindo do princípio que nós vamos praticar essas coisas. Então, nós percebemos aqui que, de imediato, que nós, como povo de Deus, precisamos jejuar. E a partir disso, Jesus vai falar, olha, quando vocês praticarem o jejum, não façam isso, isso e isso. Agora, a gente poderia se perguntar, quando Jesus fala sobre isso, a que jejum ele se refere? Qual é o jejum que Jesus está se referindo aqui? É um dia específico? É de alguma coisa específica? Bem, a Bíblia apresenta para nós vários tipos de jejum, e a gente vai ver quais são eles. Mas antes de entrar nos tipos de jejum, eu gostaria de fazer apenas uma observação. Nós podemos nos abster de outras coisas, além de comida. Nós podemos fazer jejum de algum lazer, de algum hobby que nós temos. Só que a palavra de Deus, sempre que ela se refere a jejum, ela fala de alimento, de comida. Então, é sobre isso que vamos tratar hoje, especificamente sobre alimento. E talvez em outro momento a gente possa falar sobre esse jejum de outras coisas, de uma maneira mais abrangente. Bem, o primeiro jejum que a Bíblia nos ensina, e aqui não está numa ordem cronológica, mas é uma ordem que o autor do livro sugere para a gente. O primeiro é o jejum normal. O que é o jejum normal? É o tipo de jejum que Jesus pratica lá no capítulo 4 de Mateus, quando o Espírito Santo guia ele ao deserto, e ali ele faz um jejum de 40 dias. E nesse jejum, a pessoa se abstém de alimentos sólidos apenas, de comida, mas a pessoa continua bebendo água, ela continua se hidratando. O texto de Mateus 4, ele nos informa que Jesus jejuou e teve fome. Logo, se o texto não diz que ele teve sede, é certo presumir que ele continuou bebendo água, caso contrário, não teria porquê Mateus omitir esse fato, essa informação. E, além disso, quando o diabo vai tentar Jesus, ele não tenta Jesus com água, ele tenta Jesus com pão, com comida. Então, há de se entender que Jesus aqui estava fazendo um jejum apenas de alimento, ele estava se abstendo de comida. Então, esse é o jejum mais comum de ser feito, é o que a gente vai chamar aqui de jejum normal.
é onde a gente deixa de comer, mas continua se hidratando, continua bebendo água. A gente tem outros exemplos na Bíblia onde esse jejum é feito, mas o mais conhecido, eu diria, é esse de Jesus, onde ele fica 40 dias sem comer. Já pensou em ficar 40 dias sem comer? Nem eu. Difícil, né, irmãos? A gente às vezes não consegue ficar nem 40 minutos. 40 dias é... E uma outra coisa que a gente vai observar aqui, meus irmãos, é que a gente não pode cometer o erro de achar que é só começar a fazer, né? Bom, então, já que existe esse jejum normal, e o normal não são os 40 dias, o normal é ficar sem comer a comida sólida. Se você quer se propor a fazer um jejum de 40 dias, eu recomendo que você vá ao médico, que você faça exames, que você procure um acompanhamento de um nutricionista, de alguém que vai te ajudar, e que isso não seja feito assim, do nada, né? Nunca jejuou, bom, agora eu vou fazer 40 dias. Não. Começa aí com 1 dia, 2 dias, depois a gente vai avançando, e se Deus te der graça, você consegue fazer os 40. Mas o normal aqui, quando a gente fala de jejum normal, não são os 40 dias, é se abster de alimento, mas continuar se hidratando. O segundo tipo de jejum é o jejum parcial, e a gente, na nossa cultura, a gente conhece esse jejum como jejum de Daniel, né? Quando Daniel ele se abstém das comidas do rei, e ele fala para o cozinheiro lá, o copeiro-chefe, ele diz, olha, eu te proponho o seguinte, você dá para mim e para meus amigos só legumes e água, e a gente vai ficar assim durante uma semana, e no final são 10 dias, né? 10 dias, e ao final de 10 dias a gente vai ver como é que está a situação, você faz uma comparação, e o texto vai dizer que eles ficaram até com uma aparência melhor e tal, mas existe esse jejum parcial, onde a gente se abstém de alguns alimentos. E aí já vem o espertinho, né? Bom, então vou me abster de jiló, de quiabo, de alface, de couve. Aí não, né? Apesar de que tem gente que gosta de tudo isso que eu falei. Mas não é como você comer, né, uma barra de chocolate. Ninguém come um jiló igual come a barra de chocolate. Não é possível, gente. A não ser que você seja muito espiritual. A ideia desse jejum parcial é nós nos abstermos daquilo que nos dá mais prazer. Então, se você é uma pessoa que é mais dada à carne, por exemplo, você pode passar um período sem comer carne. Se você é uma pessoa que consome muita farinha, né, pão, etc., você pode fazer um jejum onde você se propõe a se abster da farinha, ou, enfim, de açúcar, chocolate. São coisas que te dão prazer, e você então se abstém desses alimentos que te dão prazer e passa um tempo só comendo outras coisas. Um outro exemplo disso é João Batista, que não só um período da sua vida, mas em toda a sua vida ele se alimentava de mel e gafanhoto. Dieta top. Quem quiser fazer, vá com Deus. Então você vê que existe essa ideia de um jejum parcial, onde a pessoa ela se alimenta, mas ela se alimenta de coisas muito específicas, onde ela se restringe daquilo que lhe dá prazer. Então, geralmente, esse jejum ele é mais recomendado para aquelas pessoas que possuem comorbidades, né? Pessoas que têm diabetes ou alguma outra limitação, onde ela não pode ficar sem se alimentar. Geralmente, são essas pessoas que adotam esse jejum parcial, onde elas deixam de comer apenas algumas coisas, mas continuam se alimentando. Ou para aqueles que querem se propor a fazer um período muito longo de jejum. E aí, para não ficar sem os nutrientes, elas se propõem a fazer um período longo, comendo algumas coisas, mas não comendo coisas que lhe dão prazer. O terceiro tipo de jejum é o jejum absoluto. Esse aqui é para quem é crente de verdade. Esse é um jejum mais extremo. É o jejum onde a pessoa fica sem comer e ela fica sem beber nada. E aí você pensa, meu Deus, mas tem isso na Bíblia? Tem. Nós temos exemplos desse tipo de jejum em algumas passagens. Por exemplo, em Esdras, capítulo 10, versos 6, você vai encontrar que eles, não só Esdras, mas outras pessoas praticaram esse jejum de ficar 3 dias sem comer e sem beber nada. Esther, ela propõe um jejum ao povo judeu por 3 dias sem comer e sem beber nada. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, o texto vai dizer que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada.
E é muito interessante quando essas passagens elas destacam o fato desse jejum durar apenas 3 dias, porque esse é o limite que o ser humano consegue ficar sem água. O tempo máximo que o ser humano consegue ficar sem água são 3 dias. Você percebe que a Bíblia é maravilhosa, né? Até nesses detalhes, ela vai te dando ali uma dica, uma pista de como fazer as coisas para você não fazer a coisa errada. Então, se você vai se propor a fazer um jejum absoluto, não passe de 3 dias, porque esse é o máximo que o corpo humano consegue ficar sem água. E esse jejum, meus irmãos, esse jejum absoluto, geralmente ele faz parte de momentos de grande angústia, de algo muito sério. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos propósitos do jejum, mas para se fazer um jejum absoluto, geralmente há uma razão muito específica. O 4º jejum é o jejum sobrenatural. Esse aqui eu acho que ninguém vai querer fazer. Diferente do jejum absoluto, esse aqui só pode acontecer mediante uma intervenção divina. Somente mesmo por uma obra sobrenatural por parte de Deus é que a pessoa consegue realizar. Esse jejum aconteceu na vida de Moisés, que passou 40 dias sem comer e sem beber nada. Deuteronômio 9:9. Você pode depois ver a referência. 40 dias sem se alimentar e sem beber nada. Aí, meus irmãos, é só por um ato milagroso. Só mesmo por uma intervenção do Senhor, por algo muito específico. Moisés, quando faz esse jejum, ele estava no monte, em comunhão com Deus, ele estava na presença do próprio Deus. Então, você sabe que é interessante isso, né? Porque, às vezes, a gente tem essa relação tóxica com a comida, né? Uma palavra que está na moda. Mas é interessante que a gente tem facilidade de não comer quando a gente está vivendo alguma coisa muito, muito inédita, né? Se a gente está num momento de euforia, geralmente a gente até esquece de comer. Imagine você aí um dia muito feliz da sua vida, onde você estava passeando com a família, enfim, algum momento muito específico, onde estava tão bom que de repente todo mundo pensou, mas a gente nem comeu, a gente esqueceu de comer. Então, aí aqui já é só, né, algo pessoal, mas eu entendo que Moisés estava diante de Deus. Entendo não, ele estava diante de Deus, e aquilo era tão maravilhoso, era algo tão sobrenatural que ele esqueceu de comer. Ele simplesmente, a comida não fazia, ele não tinha mais necessidade de comer, porque estava na presença do próprio Deus, e o próprio Deus estava saciando a sua fome e a sua sede. Então, é um jejum que não é uma prática comum, não é uma coisa que você vai ver acontecer com frequência, talvez você nunca vai ver acontecer, mas a Bíblia registra esse jejum. Então, o autor do livro ele chama isso de jejum sobrenatural, isso é, só pode acontecer de fato se houver uma manifestação da parte de Deus muito grande sobre a vida da pessoa. O 5º tipo é o jejum particular. Esse jejum é aquele que é realizado de maneira individual. E aqui, seja ele absoluto, o parcial, o normal, é aquele jejum onde a pessoa, cada pessoa, de maneira privada, vai estabelecer qual jejum vai ser feito diante de Deus. Né? Então, esse é o jejum que é o mais comum de ser praticado, onde a pessoa individualmente se propõe diante de Deus a fazer o seu jejum específico. Mas também temos o jejum congregacional, que é o 6º tipo de jejum, que ocorre quando um grupo de crentes se reúne para jejuar por uma causa específica. Exemplos disso são, nós temos a comunidade lá de Antioquia, no livro de Atos, capítulo 13, onde eles, antes de enviar missionários, a igreja toda se propõe a fazer um jejum, e eles juntos, com o mesmo objetivo, jejum. Então, há esse jejum congregacional. E, claro que, a não ser por aqueles que tenham alguma limitação, toda a congregação fazia parte desse jejum, e nesses casos, principalmente na igreja primitiva, a igreja se reunia e eles, em comunhão, em comunidade, decidiam qual jejum eles iam fazer. Não era assim, qual era o melhor para cada um, mas era qual é o melhor para a comunidade, e todos eles praticavam o mesmo jejum, se propunham a fazer a mesma coisa. O 7º tipo é o jejum, 7º e último tipo é o jejum nacional. Em algumas ocasiões, né, toda uma nação se reuniu para fazer um jejum, para se entregar em jejum. Talvez o mais conhecido na palavra de Deus seja o episódio lá de Nínive,
quando depois que Jonas prega e eles se arrependem, o rei propõe, né, um jejum que se estende a toda aquela população, toda aquela nação, e ali eles se dedicam a esse jejum em massa. E, infelizmente, hoje, esse jejum nacional ele está muito associado a movimentos políticos, né? É sempre assim, quando tem eleição, alguma coisa, aí aparece lá um político que propõe um jejum nacional, mas o nosso maior objetivo nesse jejum nacional é demonstrar contrição, volta para Deus, avivamento, quando um povo, de fato, por amor ao Senhor, se quebranta e se entrega em jejum. Então, nós temos aqui 7 tipos de jejum, e a nossa pergunta continua: sobre qual desses jejuns Jesus estava se referindo quando ele fala lá no Sermão do Monte? Bom, sobre todos eles. Porque, independente de qual seja o jejum, seja ele o total, parcial, particular, comunitário, enfim, seja qual for, nós temos que ter cuidado para não fazer como os hipócritas. Nós temos que ter cuidado para não fazer com que o nosso jejum seja um jejum onde a gente quer demonstrar alguma coisa e onde, ao invés de dar a glória para Deus, é o que vai dizer o verso 16, olha, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando Jesus se refere aqui aos hipócritas, a ideia que dá é que ele está falando de jejum individual, de cada um. Mas, num contexto mais amplo, essa palavra de Jesus se aplica a todo jejum praticado. A crítica de Jesus aqui, ela se dirige diretamente aos fariseus, aos líderes religiosos, que de maneira equivocada praticavam o jejum, de maneira a querer transmitir isso para os outros. Eles mantinham, então, jejuns regulares. Geralmente eles faziam esse jejum segundas e quintas-feiras, mas muitos deles adotavam uma aparência descuidada nesses dias. Nos outros dias eles eram cabelo penteado, barba arrumada, roupa passada, mas nesses dias eles faziam questão de transmitir que eles estavam fazendo jejum. Então, alguns estudiosos dizem que eles tinham até roupas específicas, aquelas mais surradas, né, para usar nesse dia, para transmitir essa ideia de que eles estavam jejuando. A maioria deles deixava o cabelo despenteado, eles negligenciavam a higiene pessoal, não tomavam banho, não lavavam o rosto. Eles faziam questão de parecer abatidos para transmitir uma ideia de santidade. Os fariseus, é tudo culpa deles, no fim das contas. É o que o pastor comentou aqui, né? Os fariseus criaram as redes sociais, isso é, criaram esse estereótipo, né? O filtro, o famoso filtro. O pastor falou isso agora, eu lembrei de uma coisa, mas não vou falar não, porque... Deixa para lá, pastor, depois a gente conversa. Melhor fazer jejum no meu comentário. Então, essa prática do jejum, meus irmãos, ela sempre fez parte, né? Como eu falei, do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento nós temos episódios sobre pessoas que praticavam o jejum legítimo de arrependimento. E quando elas se vestiam de pano de saco, algumas delas, em forma de arrependimento, não era para demonstrar para outras pessoas, mas era um ato de contrição a Deus. No entanto, no caso dos fariseus, essa atitude não passava de uma encenação. Eles queriam demonstrar que praticavam o jejum. E para Jesus, esse comportamento era, então, um reflexo de uma hipocrisia religiosa. Assim como eles faziam com as esmolas, com as orações, eles sempre buscavam o reconhecimento público ao invés de uma devoção genuína. Então, aos olhos do povo, essa aparência desfigurada fazia com que os fariseus parecessem mais santos, uma posição mais elevada, né? Olha como está abatido aquele homem, caramba, como jejua, né? É um servo de Deus mesmo, olha lá, está magro, coitado, está até com o rosto fino. Nem sempre, meus irmãos, aquilo que aparenta é aquilo que é, né? Jesus estava ensinando aqui que as aparências enganam.
Então, por isso, eles não recebiam nenhuma recompensa do Senhor. A sua única retribuição era a admiração daqueles que se deixavam enganar por eles. Logo, quando eles faziam jejum, a sua recompensa não era uma devoção ao Senhor, não era estar mais próximos de Deus, mas era receber esses elogios, era receber esse afago das pessoas de que eles eram homens santos. Portanto, meus irmãos, seja qual for o jejum que vamos fazer, nós temos que ter o cuidado de não ser como os hipócritas. A gente pode fazer até mesmo aquele jejum absoluto de ficar 3 dias sem comer e sem beber água, e mesmo assim receber apenas a glória humana, se aquilo que estamos fazendo for feito da maneira errada. Não. Exatamente, boa observação. Para quem não ouviu aí, na gravação, o pastor fazia a observação aqui de que quando Daniel e seus amigos praticam aquele jejum parcial, ao invés de ficar desfigurados, eles ficam com a aparência melhor do que a dos outros, que comiam bem, entre aspas, né, que comiam de tudo. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Seja qual for o jejum que vamos praticar, a nossa intenção não é demonstrar isso para as pessoas, mas é nos consagrar ao Senhor. Mas nós ainda corremos o risco de incorrer em outra hipocrisia ao dizer que somos cristãos, seguidores de Jesus, e não praticarmos o jejum. Se os fariseus faziam a questão de aparentar que estavam jejuando, e o seu coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, atrás de reconhecimento humano, assim também nós, muitas vezes, sustentamos a aparência de crentes, mas a falta de disciplina espiritual do jejum denuncia a nossa falta de rendição total ao Senhor. Os fariseus eram hipócritas porque jejuavam e queriam aparentar isso. Nós, muitas vezes, somos hipócritas porque somos cristãos e não jejuamos. Não é opcional. Jesus parte do princípio que nós vamos jejuar. Quando os discípulos de João questionam Jesus, eles falam: olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, teus discípulos estão sempre comendo, que história é essa? E aí Jesus vai falar para eles: olha, não convém que os convidados jejuem enquanto o noivo está presente, mas quando o noivo for tirado, certamente jejuarão. Meus irmãos, o noivo nos foi tirado, pelo menos por enquanto. E até que ele volte, a palavra dele permanece, certamente jejuarão. Amém. E isso se aplica também a nós. E no grande e glorioso dia do Senhor, quando estivermos de volta à presença do noivo, aí esquece. Aí a gente vai desfrutar de um banquete celestial na presença de Deus para toda a eternidade. Mas até lá, os discípulos de Deus certamente jejuarão. Então, se praticarmos o jejum, não lancemos holofote sobre isso. Mas se não praticarmos, talvez seja a hora de investir menos na aparência de crente e mais na devoção ao Senhor. De todo modo, o nosso foco é praticar o jejum, seja qual for ele. Nosso foco é praticar o jejum diante do nosso Pai que está em secreto, e assim cumpriremos os propósitos do jejum. E por falar em propósito, quais são os propósitos do jejum? É o que nós vamos ver agora. Meus irmãos, sabe aquela oração que a gente faz na hora de dormir, deitado já? E a gente começa a orar, daqui a pouco a gente dá a cochilada, a gente volta, né? Aí liga a oração de novo. Isso acontecia muito comigo quando eu era criança. Aí depois você cochila de novo, daqui a pouco você volta e estou orando, meu Deus do céu. Aí você só dá o amém no dia seguinte, né? Quando você acorda. Você acorda outro dia, ai, graças a Deus, amém, Senhor. Essa oração não serve de nada, tá? Desculpa. Talvez se você tem esse hábito. Essa oração não faz sentido nenhum. Por quê? Porque ela não tem um propósito. Você está orando com sono, não sabe o que você está falando mais, você mistura uma coisa com a outra. Você está pedindo pela sua esposa, daqui a pouco você mistura e fala do seu cachorro na oração. Essa oração não tem um propósito, ela não tem
um objetivo. Assim também, meus irmãos, o jejum feito sem um propósito, ele se torna um mero ritual religioso. Um jejum feito sem propósito, ele se torna apenas uma abstinência. O jejum sem propósito, ele se torna apenas um período de tempo onde a gente vai ficar com o nosso estômago roncando. Só isso. A gente precisa ter propósito no nosso jejum. O nosso jejum tem que ter um objetivo. Aí já tem alguém pensando, então eu vou jejuar para conseguir alguma coisa, né? Não, pecador. Vamos ver isso aí. A gente não tem que enxergar o jejum como uma forma de martírio, ou como se o ato de não comer nos desse o direito de receber alguma coisa de Deus, como se o ato de jejuar fosse uma penitência a cumprir por algum pecado que cometemos ou algo assim. Não é isso. Todas as disciplinas espirituais, incluindo o jejum, têm que ser visto por nós como um privilégio que Deus nos concedeu, como práticas instruídas pelo próprio Deus, para que a gente possa desfrutar melhor de sua presença, para que a gente possa estar mais próximos de Deus. E por isso é tão importante que nossos jejuns, assim como as nossas orações, elas tenham um propósito, elas tenham um objetivo. E aqui nós vamos falar sobre 10 propósitos do jejum. O primeiro propósito, para fortalecer a oração. Se você ler o livro de Daniel, mais uma vez, mencionando o livro de Daniel, lá no capítulo 9, Daniel está lendo as escrituras do profeta Jeremias, e ele percebe que o tempo do exílio estava se cumprindo. E ele percebe, ele lê que aquele tempo iria durar 70 anos. E quando ele percebe isso, ele começa a orar diante de Deus. A primeira inclinação dele é a oração, por misericórdia, porque ele sabia que aquilo era só o começo de um longo período de exílio. E ele então intercede fervorosamente pelo povo, reconhecendo os pecados do povo e buscando a misericórdia divina. E como que ele intensifica essa oração? Fazendo jejum. O verso 3 do capítulo 9 vai dizer que ele orou com jejuns. Então, o jejum intensificou a sua súplica, demonstrando a sua total dependência de Deus. Então, perceba que o jejum e a oração, eles são quase que disciplinas complementares. É muito difícil a gente ver na Bíblia um lugar onde tem jejum e não tem oração. Geralmente um está ligado ao outro. Portanto, um dos maiores propósitos do jejum é justamente intensificar as nossas orações. Eu não sei se você já teve a experiência de fazer uma oração depois de um dia de jejum. É muito mais fácil você focar na oração, você tá com a sua mente na oração, porque você tá o dia inteiro se preparando para aquele momento. Então, não é que a oração feita com jejum, ela tem algum poder especial, ou ela tem alguma, ordem de prioridade diante de Deus, não é isso. Mas é uma demonstração de intensidade, de resolução diante de Deus. É uma forma de expressar o quanto nós desejamos ser ouvidos, em nossas súplicas. Logo, com esse exemplo de Daniel e com tantos outros, a gente aprende que um dos maiores propósitos do jejum é fortalecer a nossa oração. Não é o que a gente faz aqui na igreja? Quando o pastor propõe um jejum para a igreja, o que se faz em seguida? O pastor coloca uma lista de pedidos de oração. Então, um dos objetivos é justamente esse, que a gente jejue para que as nossas orações sejam intensificadas, para que haja essa intensidade em nossas orações. Ficou claro? Amém? O segundo propósito é para buscar a orientação de Deus. Lá em Atos, capítulo 14, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles estão ali conversando e eles estão estabelecendo novos líderes para a igreja. E como que eles fazem isso? Como que eles discernem quem vão ser esses novos líderes? Com jejum e oração. Esse ato demonstra como o jejum pode ser um meio de buscar, de discernir a vontade de Deus em decisões importantes. É claro que isso não significa, meus irmãos, que a gente vai jejuar
que a gente vai obter todas as respostas que a gente precisa através do jejum. É possível que a gente jejue buscando uma resposta e ainda assim a gente não a obtenha. Mas isso não significa, o jejum não deixa de ser um meio pelo qual nós devemos praticar para obter a vontade de Deus. Outra coisa é que a gente também não precisa jejuar antes de tomar qualquer decisão em nossas vidas. Mas existem momentos, e nós que estamos aqui somos adultos para entender isso, momentos importantes que são graves, decisões que vão impactar em nossa vida, mudança de emprego, de carreira. E às vezes a gente precisa discernir qual é a vontade de Deus, e nesses momentos, por vezes, o jejum se torna um recurso para que nos tornemos mais sensíveis para discernir qual é a vontade de Deus. E é por isso que Paulo e Barnabé jejuam antes de tomar uma decisão tão importante, que era nomear novos líderes para a igreja. Então, o segundo propósito de jejum pode ser um meio de obter respostas da vontade de Deus. O terceiro propósito de jejum é para expressar a tristeza. Veja você, quando a gente está triste, a gente não tem que comer. Olha só, que contradição. Quando lá em 2 Samuel, capítulo 1, quando Davi soube da morte do rei Saul, e olha que ele era seu inimigo. Quando ele sabe da morte do rei Saul e do seu amigo Jonatas, ele e seus homens jejuam e lamentam. O jejum naquela ocasião, e em outras também, foi uma maneira de expressar a sua dor e o seu reconhecimento ali de perda, de morte, de pessoas que ele tinha um apreço. Então, de modo instintivo, a gente pode pensar que isso acontece, isso nos ocorre. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente fica muito doente, quando vê aquela notícia de que nós fomos demitidos do nosso emprego, quem é que tem ânimo de comer num momento desse? Ninguém tem. Geralmente o estômago embrulha quando a gente recebe aquele telefonema que a gente não gostaria de receber. Então, o jejum também é uma das maneiras de expressar tristeza, de expressar esse momento de dor diante de Deus. Reforçando, o jejum aqui, ele não nós não devemos fazer o jejum do tipo assim, bom, já que eu estou sem fome, então eu vou fazer jejum. Não é isso. Mas é uma maneira de você demonstrar a sua tristeza. Agora, o que deve deixar um cristão triste, de fato? O pecado. E que melhor maneira de expressar a tristeza por um pecado cometido do que o jejum? Reforçando, o jejum, meus irmãos, não é uma penitência, não é um meio pelo qual nós vamos conseguir ter nossos pecados purificados. Não é isso. O que purifica nossos pecados é o sangue de Cristo. Agora, se somos cristãos de fato, o pecado nos entristece. Como é ruim, meus irmãos, quando a gente está lutando contra um pecado específico, e aí quando você menos espera, você cai naquele pecado de novo. É aquela sensação de fim de fila, Você volta lá para o final da fila, começa tudo de novo. É uma tristeza que a gente sente, e talvez seja uma excelente oportunidade de entregar a Deus um jejum, com uma expressão de adoração a Ele em tristeza por causa dos nossos pecados. Então, um dos propósitos do jejum é justamente esse, oferecer ao Senhor um tempo de abstinência de alimentos como sinal de tristeza pelo pecado cometido. É algo semelhante ao que acontece no próximo propósito, que é para buscar a libertação. Um texto que nós já mencionamos, que é o texto de Esther, capítulo 4, diante da ameaça ali do extermínio do povo judeu, e a Esther ela ia falar com o rei, e antes de falar com ele, então ela convoca um jejum, e ela fala para os judeus ficarem 3 dias sem comer e sem beber, e esse jejum era algo muito específico, onde ela estava ali propondo isso para que o povo pudesse ser liberto, para que eles não fossem mortos. Então, esse jejum demonstra total dependência de Deus. Eles estavam na mão de Deus, clamando por livramento, por salvação. E hoje nós entendemos que nós não temos um povo inimigo,
Nós não temos, embora muitos povos persigam os cristãos e matem os cristãos, Cristo nos ensina a orar por nossos inimigos. Mas, meus irmãos, nós, como povo de Deus, reconhecemos que precisamos orar por libertação de outro mal, que é o pecado. Precisamos ser libertos do pecado. Às vezes, coisas que estão enraizadas em nossos corações, que a gente tem muita dificuldade de lidar. O jejum intensifica essa batalha contra o pecado. O jejum tem um efeito de deixar a gente alerta. E isso nos fortalece em nossas lutas para nos livrar dos nossos pecados. Então, se você tem orado pela libertação de um pecado específico, talvez seja uma excelente oportunidade de você fazer um jejum em relação a isso. O quinto propósito, para expressar arrependimento e retorno a Deus. Também o texto que já mencionamos, quando Jonas prega em Nínive, lá no capítulo 3. E aí, o rei então convoca um jejum para toda aquela cidade. Até os animais ficaram sem comer. E nós, cristãos, somos piores que os animais de Nínive. Esse jejum, meus irmãos, demonstrou uma mudança genuína, um arrependimento genuíno daquela cidade. Assim, semelhante ao que aconteceu com eles, e semelhante ao que acontece quando a gente expressa tristeza por um pecado, o arrependimento também pode ser demonstrado através de jejum feito diante do Senhor. Sexto propósito, para nos humilharmos diante de Deus. E aqui há algo muito curioso quando a gente fala sobre o jejum como propósito de humilhação. Porque lá em 1 Reis, capítulo 21, nós temos um episódio muito interessante onde o rei Acabe, um homem ímpio, depois de receber a profecia de Elias, o texto vai dizer que ele se humilhou e ele jejuou. O jejum que foi seguido de humilhação. Um homem ímpio, irmãos, mas que após ouvir a palavra do profeta, se humilhou diante de Deus, e um sinal dessa humilhação, um sinal desse estado que ele percebeu que estava diante de Deus, foi o jejum. Agora, quando a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu, ele faz questão de mencionar o seu jejum como uma forma de justiça própria, né? Ele eu jejuava, eu fazia isso, fazia aquilo. Então, ao invés de ele se humilhar, ele se exalta com o jejum. Olha que contradição. Enquanto um homem ímpio se humilha, um homem que é um líder religioso se exalta. Isso reforça as palavras de Jesus no nosso texto de base, quando nós vemos que uma disciplina espiritual pode se tornar até mesmo uma prática carnal. Então, o jejum praticado com o propósito de nos humilhar diante de Deus é o que coloca o homem no seu devido lugar. Nos lembra o quão dependentes somos do Senhor e do seu sustento diário, do pão de cada dia. Então, um excelente propósito para jejuar é para se humilhar diante de Deus, para nos lembrarmos de qual é o nosso lugar diante de Deus, de que somos seres frágeis, de que não aguentamos ficar muito tempo sem comer. Oi? Sim, o resultado do jejum de Acabe foi justamente o perdão. Sétimo propósito, para expressar preocupação com a obra de Deus. Parece, né, um propósito muito específico, mas ele se expressa muito no texto de Neemias, quando Neemias ele ouve falar sobre a destruição dos muros de Jerusalém, e ele chora e jejua. E o jejum dele reflete o zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus, e a sua intercessão se dava pela restauração do templo, pela restauração do povo de Deus. Então, veja que a preocupação de Neemias com a obra de Deus era algo tão grande que isso levou ele a se abster de alimentos. Era algo que afetava tanto a vida dele, que fazia tão parte do seu cotidiano, da sua mente, da sua preocupação, que isso levou ele a parar de comer.
Assim também nós, meus irmãos, também temos que ter como propósito de jejum a obra de Deus, que pode ser uma obra física, quem tem ouvidos ouça, mas que vai muito além de uma obra física, de uma construção, de algo assim. Nós podemos ter como propósito jejuar pela obra de Deus, pela proclamação do Evangelho em todo o mundo. Temos que jejuar, meus irmãos, com o propósito de ver o reino de Deus avançando no mundo. Recentemente eu vi uma notícia de que vários cristãos foram mortos no Congo por serem cristãos, por propagarem o Evangelho. E isso acontece todos os dias, meus irmãos, no Oriente principalmente. E quando a gente ouve isso, a notícia de irmãos nossos que estão morrendo por propagar o Evangelho, por fazer avançar o reino de Deus, se isso não nos leva, meus irmãos, a uma atitude prática, de quebrantamento, o que vai gerar? Então, meus irmãos, essas coisas têm que levar a gente à humilhação, ao jejum. Esses irmãos nossos, principalmente aqueles que são missionários, que vão para essas zonas de risco, esses irmãos carecem de nossas orações, e por que não jejuar por eles? E por que não jejuar pela obra de Deus que tem que avançar? Porque isso é um desejo do próprio Deus. 8º propósito, para ministrar as necessidades de outras pessoas. Esse texto aqui eu gostaria de ler com os irmãos. É um texto que se encontra em Isaías 58. Nós vamos ler apenas do verso 3 até o verso 7. Isaías 58. Como é que está o título desse capítulo aí na sua Bíblia? Eita, nós, hein? O jejum que agrada a Deus. É aquele texto que quando você lê o título, você pensa assim, mas será que eu vou ler mesmo? Verso 3 a 7 somente, vai dizer assim: por que jejuamos, se tu não notas? Por que nos humilhamos, se tu não levais isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando, assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, inclina sua cabeça como um junco e se estenda debaixo de si panos de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas para os seus semelhantes? E aí? Forte esse texto, não é? Adianta, meus irmãos, jejuar? Se nosso jejum se dá em meio à discussão, brigas. Adianta jejuar se enquanto a gente jejua, a gente continua oprimindo o oprimido? Se o necessitado continua com fome? Se aquele que não tem roupa continua nu? Ou seja, Deus repreende aqueles que jejuam sem o coração reto, enfatizando que o jejum verdadeiro deve resultar em obras práticas, em coisas práticas. Alimentar os famintos, vestir os nus, ajudar os necessitados. Você já pensou, meu irmão e minha irmã, em jejuar um dia e, ao invés de se alimentar, você preparar o alimento para quem tem fome?
em fazer com o mesmo esmero e cuidado aquela comida que você faz para você, para outra pessoa, para o seu próximo? O reino de Deus, meus irmãos, não se resume a assistencialismo, mas se Cristo nos ordena a amar o nosso próximo como a nós mesmos, por que não desejar, meus irmãos, que o nosso próximo receba o alimento quando nós nos alimentamos todos os dias e tão bem? Então, um bom jejum também pode ser feito para que aquela comida que a gente não vai consumir seja consumida por outro. Ser crente não é fácil não, gente. Não mesmo. Porque exige de nós a abnegação dos nossos desejos mais primitivos, mais íntimos. Aquilo que está no meu armário é meu. Eu comprei com o meu dinheiro, eu estava trabalhando, trabalhei para caramba para conseguir meu sustento. Meu saco de arroz, vou compartilhar com o outro. Meu azeite caríssimo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O bem que você quer para você, queira para o seu próximo. 9, penúltimo, para vencer a tentação ou dedicar-se a Deus, e aí de novo, é o texto mais conhecido, é o texto de Jesus no deserto, onde ele jejua por 40 dias antes de iniciar o seu ministério público. E durante esse tempo, então, ele foi tentado por Satanás, mas permaneceu firme. O jejum, meus irmãos, ele fortalece a nossa comunhão com Deus. Então, assim também nós, quando nós jejuarmos, nós nos tornamos alvos de tentações. Mas se estivermos jejuando da maneira correta, com o propósito correto, com nossas vidas diante de Deus, o Senhor há de nos dar força para vencer a tentação do pecado. Mesmo em nossa fraqueza física, o nosso espírito vai estar forte diante de Deus para vencer as armadilhas de Satanás. Então, o jejum também é um meio de vencer as tentações do pecado. 10º e último propósito, para expressar amor e adoração a Deus. E aqui, deixei melhor para o final. Talvez esse seja o propósito mais importante. Expressar amor e adoração a Deus. O texto de Lucas, no capítulo 2, ele nos apresenta uma figura ali que ela passa muito rápido. Se você fizer uma leitura rápida, talvez você nem lembre dela. Alguém lembra aí? Mas sem ler, hein? Lucas capítulo 2, uma senhorinha, 84 anos aí, ó. Dina está afiada. A profetisa Ana. Uma senhora de 84 anos, viúva. Ao que tudo indica, ela ficou viúva jovem, viveu muito tempo sem o companheiro. E o texto vai dizer que ela servia no templo com jejuns e orações continuamente. Uma senhorinha de 84 anos. Fazia jejuns e orava continuamente. O jejum da profetisa Ana era um ato de devoção e amor a Deus. Ela ficou viúva, mas ela não ficou órfã. Porque o pai dela, o nosso Deus, continuava com a sua presença sobre a vida dela. E ela demonstrando o seu coração e a sua vida inteiramente dedicadas ao Senhor, onde ela estava constantemente no templo com orações e jejuns. E essa vida de dedicação ao Senhor levou Ana a testemunhar nada mais nada menos do que a chegada do Messias ao mundo. E olha que interessante, 84 anos, num contexto onde provavelmente não, onde não existiam muitos recursos oftalmológicos, então é muito provável que ela tinha dificuldade de enxergar. E ainda assim, ela testemunhou da chegada do Messias. E mesmo sem ver os milagres, mesmo sem ver os sinais e maravilhas que Cristo iria operar dali a 30 anos, ela sabia que era Jesus.
ela sabia que era o Senhor, o texto vai dizer que ela testemunhou, através daquele menino, a chegada da redenção de Jerusalém. Então, meus irmãos, aquela vida de oração e jejum, no fim das contas, resultou em amor e adoração a Deus. Quando ela testemunha a chegada da redenção de Jerusalém. Meus irmãos, sabe qual é o nosso problema? É que, às vezes, a gente ama mais um prato de comida do que a Deus. E por isso é tão impensável a gente ficar sem comer. Porque o nosso Deus, muitas vezes, é o nosso ventre. É isso que Jesus vai deixar claro no texto de base que a gente está usando hoje. Mateus 6. Em última instância, o jejum é um ato de amor e adoração ao nosso Pai que nos vê em secreto. O jejum, assim como a oração, é um ato íntimo entre Deus e o pecador. O quebrantamento verdadeiro que ele promove deve transformar o coração e não apenas a aparência externa. Talvez você emagreça porque faz jejum, talvez não. Mas muito mais importante do que aquilo que o jejum vai causar no seu exterior é aquilo que ele causa no seu interior. Alguém pode demonstrar sinais visíveis de abatimento, de sofrimento e ainda assim manter o coração cheio de orgulho e vaidade. Por outro lado, assim como o pastor destacou aqui, assim como Daniel e seus amigos, uma pessoa pode não aparentar qualquer sinal exterior de sofrimento, mas estar profundamente quebrantada diante de Deus. Porque o que importa, meus irmãos, é aquilo que a gente faz diante do nosso Pai que nos vê em secreto. E no seu secreto, o que o seu Pai tem visto? Ele tem visto alguém que jejua? Alguém que abre mão de comer para se aproximar de Deus Pai? Aqueles que realmente buscam a Deus em consagração, eles não fazem isso para ser vistos ou elogiados. Aqueles que realmente buscam a Deus jejuam com um propósito muito específico. Eles estão diante do Senhor com seu jejum, queimando como incenso diante de Deus. E toda vez que seu estômago ronca, ele ronca para a glória de Deus. Pois eles fazem isso de modo intencional. Em última instância, para a glória de Deus. Esses têm a sua devoção sincera. E são esses que recebem a recompensa do Pai, que não vê as aparências, mas vê o que está em secreto. Nossa maior recompensa, meus irmãos, está garantida em Cristo Jesus. Vai valer a pena, meus irmãos, no dia do Senhor, se encontrar com Cristo, nos assentarmos a Ele com a mesa e perceber, meus irmãos, que tudo aquilo que a gente se absteve nesse mundo não se compara àquilo que vamos receber na glória. E pode ser que a gente chegue lá no céu e na mesa do Senhor tenha apenas um pão francês com manteiga e um cafezinho. E a gente vai estar completamente saciado, porque estaremos diante da presença de Deus. O Senhor é tudo o que precisamos. Ele é nosso pão. E Ele é quem sacia a nossa sede. Como vimos no início, o jejum é uma das disciplinas mais negligenciadas por nós. Nossa sociedade, infelizmente, transformou a comida em um Deus, tornando a comida não apenas uma necessidade, mas um objeto de desejo desmedido. É ou não é? A gente olha aquela foto daquela sobremesa e a gente pensa, nossa, eu preciso comer isso. E o Senhor nos convida a estar contentes com o pão de cada dia. Essa relação distorcida com o alimento faz com que a ideia de jejum pareça quase impossível.
É insuportável pensar em ficar sem comer. A gente tem que bater a proteína do dia. A gente tem que pesar na balança nossa comida. Estava conversando com a Isabela esses dias, eu tenho pavor desse negócio de pesar comida. Gente, que isso? Meus irmãos, aí a gente fica naquela neura. Comida, 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 comida. Preciso comer isso, preciso comer aquilo. Somos bombardeados por uma cultura que nos incentiva a satisfazer instantaneamente todos os nossos desejos. E aos pouquinhos, a gente perde a mentalidade de que a gente tem que se abster de algumas coisas por amor a Deus. Não é isso que acontece com a oração? A gente vive numa cultura que quer o tempo todo roubar o nosso tempo. E a gente pensa, não tenho tempo para orar. Não é isso que acontece também com a caridade? Isso é coisa de esquerda, gente de esquerda. Assistencialismo, isso aí é coisa de comunista. A mesma coisa acontece com o jejum. Quando a gente vive nessa cultura onde o alimento é um Deus, onde a refeição é um Deus, e o nosso Deus vai ficando de lado. No fim das contas, como falamos no começo, não somos tão diferentes do povo de Israel no deserto. Eles murmuravam contra Deus porque tinham que comer o maná diariamente, ao invés de agradecer a Deus pela provisão diária. A grande ironia, meus irmãos, é que a gente tem muito mais do que eles. E mesmo assim, frequentemente se esquece de Deus e não oferece a Ele um tempo de abstinência. Essa insatisfação constante que temos, meus irmãos, ela revela que o problema não está na quantidade de comida, mas no coração idólatra que nunca se satisfaz. A gente nunca está satisfeito. A gente está sempre querendo mais. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele denuncia essa realidade quando ele fala daqueles cujo o Deus deles é o ventre. Pessoas que são dominadas por seus apetites e desejos terrenos. Será que isso não está acontecendo com a gente? Será que o nosso Deus não é o nosso ventre? Quantas vezes a gente está aqui e a gente fica doido para acabar a escola dominical porque a gente quer almoçar? Quantas vezes a gente está aqui, meus irmãos, e a gente fica angustiado pela hora do café? Quantas vezes a gente está aqui ou a gente vem para a igreja por causa da cantina que vai ter depois do culto? Se a gente não melhorar, meus irmãos, essa relação que a gente tem com a comida, a gente nunca vai conseguir aderir à prática da disciplina do jejum. Como eu já falei, o texto de base denuncia a hipocrisia dos fariseus que jejuavam e faziam questão de demonstrar a sua aparência abatida, mas esse texto também é uma denúncia à nossa hipocrisia, quando queremos sustentar nossa aparência de crentes, quando muitas vezes Deus é menos importante do que um prato de comida. Não foi isso que aconteceu com Esaú e Jacó? Jacó queria a bênção do irmão dele. Qual foi a maneira pela qual ele conseguiu? Comida. Porque para Esaú, um prato de comida era mais importante do que a bênção de Deus. Não recrimine Esaú antes de pensar em si mesmo. Para conseguirmos jejuar, meus irmãos, precisamos reconhecer a nossa inclinação pecaminosa e nos opor a esse falso Deus, lembrando que a nossa pátria não é aqui. A nossa satisfação não é aqui. O nosso banquete não é esse. O jejum nos ajuda a colocar o nosso coração no lugar certo, a depender de Deus e encontrar nele a satisfação que tanto buscamos, muitas vezes, na comida. Deus é o pão que sacia nossa fome, Ele é a água que sacia nossa sede. Portanto, eu rogo a você que você possa praticar a disciplina do jejum. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor com nosso coração, meu Deus, arrependido pelas tantas vezes, meu Pai,
em que negligenciamos o jejum e, na maioria das vezes, porque nos relacionamos com a comida de uma maneira muito errada. A palavra nos ensina, Pai, que o Senhor é Deus quem provê o pão de cada dia. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que devemos estar contentes quando temos o que comer e o que nos vestir. E esse comer, Senhor, não é um banquete, não são restaurantes caros ou comidas luxuosas. É o suficiente para nos mantermos de pé e sustentados. Mas, por vezes, Senhor, reconhecemos que a comida se torna um ídolo em nossos corações, onde voltamos a nossa vida para aquilo que comemos. E isso, Pai, dificulta tanto a prática do jejum. E por isso pedimos misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque a Tua palavra é muito clara. O Senhor espera que nós pratiquemos o jejum. O noivo nos foi tirado, e até que Ele volte, temos que jejuar. Os Teus discípulos certamente jejuarão, foi o Senhor quem disse. Mas nós somos tão fracos, Senhor. E muitas vezes, como Esaú, trocamos o Senhor por um prato de comida. Tem misericórdia do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a aderir à disciplina espiritual do jejum. Tão importante, Senhor. Que nos humilha, que nos coloca em nosso lugar de dependente do Senhor. E que cada jejum, Pai, que praticarmos, cada jejum que nos propusermos a fazer, em última instância, Pai, seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Que não haja em nossos corações, Senhor, a vaidade de querer demonstrar que estamos fazendo jejum. Que isso não seja motivo de alarde para nós, mas que possamos fazer isso em dedicação ao nosso Pai que nos vê em secreto. E que possamos estar satisfeitos, Senhor, com a recompensa que recebemos de Ti, a salvação em Cristo Jesus. E que por amor a isso, por amor a essa salvação, por amor ao Senhor, por amor ao Deus maravilhoso a que servimos, por amor a esse Deus que nos sustenta diariamente com o pão de cada dia, por amor a esse Deus que nos dá o pão enquanto dormimos, que possamos nos abster de alimentos, que possamos jejuar e consagrar nossas vidas ao Senhor. Nos fortalece, nos ajude, meu Deus, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.